vamos lá, seguindo sobre a gula, a reflexão sobre qual que é a necessidade profunda do guloso, né? Lembrando que tem um guloso em cada um de nós. A necessidade profunda é de autoconfiança, né? O guloso, no fundo, ele tem uma crença, ele se sente abandonado, né? Ele se sente frustrado e tem uma carência, muitas vezes, no campo emocional, né? São casos em que a pessoa realmente recebeu pouco de afeto na infância, etc., que a gente vai observando isso, mas também aqueles que recebem demais. Então essa que é a polaridade do afeto demais, né? São as crianças Nutella, né? E não as crianças raiz, né? Porque nesse sentido a falta, ela gera uma dinâmica também de desenvolvimento da personalidade. Enquanto que o excesso, e essa é a palavra-chave do guloso, o excesso, ele muitas vezes enfraquece a personalidade. Então aqueles pais que super protegem os filhos podem alimentar o guloso dentro desses filhos, né? Que são aquelas crianças sempre insatisfeitas. Quanto mais você dá, mais elas querem. Quanto mais você dá, menos elas reconhecem o que recebem, né? E cria-se essa dinâmica altamente disfuncional, que muitas vezes recai sobre os pais novamente, através de filhos que se queixam, que estão sempre insatisfeitos. E a postura muitas vezes dos pais deve ser exatamente de dar menos, ao invés de dar mais, né? Saiu recentemente uma charge muito interessante, né, em que a criança está falando, a mãe desesperada falando com o filho, e o filho num quarto cheio de presentes, né? E a mãe desesperada falando, filho, o que você quer? Eu já te dei tudo. Aí ele fala, o que você quer que eu te dou? Aí ele fala, um não, né? Pelo amor de Deus, me dá um não, me fala um não, né? E aí, essa dinâmica da gula vai desenvolvendo competências no sujeito, né? Os conhecimentos sobre quitutes, o jeito que ele vai compensando essas frustrações, esse senso de abandono, de fragilidade, como se a comida fosse dar força para ele, né? E, de certa forma, algum prazer de viver. Então, o vínculo que ele faz é com a comida, diferente do luxurioso, da luxúria que faz o vínculo com o prazer sexual que precisa ali, muitas vezes do outro, ou quando não, da droga, né? Mas é uma dinâmica muito próxima. E aí, o guloso é aquele que sempre vai te dar uma boa indicação de restaurante, né? Vai te falar adora ver programa culinário, fica bem assim, nesse lugar a serviço da comida, né? E as atitudes que estão por trás, muitas vezes, são dificuldade de relacionamento associada à dificuldade de falar não. O guloso, muitas vezes, é aquela pessoa que põe tudo para dentro porque ela tem dificuldade de pôr para fora. Então, é a dinâmica, um polo oposto do irado, né? O irado tem muito a ensinar para o guloso. Em que sentido? Porque o irado é aquele que se indigna, que põe para fora, né? O guloso é o que põe para dentro. E a barriga acaba virando um pântano de tanto engolir sapo, né? E são pessoas que acabam, nesse sentido, se descuidando, aliando-se à comida nesse aspecto. E aí, por se sentirem inseguras, fragilizadas, né? Elas acabam buscando na comida uma forma de se ter prazer, de se sentir forte, como algum tonificante nesse sentido. Mas a dificuldade é exatamente de pôr para fora, né? De falar não, de pôr limite, né? Nas situações, até porque ela não teve, muitas vezes, no seu desenvolvimento, a experiência do limite do não, né? Pelos caminhos da superproteção. Então ela precisa dizer para essa criança interior dela que nunca teve limite que é hora dela começar a receber os limites, a fim de que ela possa também pôr limites no mundo, demarcar o seu território no relacionamento com as pessoas, a fim de que ela possa se sentir minimamente estável, né, com os pés no chão, nesse sentido. Para o avarento, a mesa representa a possibilidade de ganho, né? Para o orgulhoso, muitas vezes a mesa é um símbolo de poder, em que ele se vê né, melhor que o outro que está do outro lado. Mas para o guloso a mesa é um símbolo de obtenção de prazer, onde a pessoa vai se sentir segura e estável por meio da alimentação. E aí quais caminhos, né, de solução desses enigmas, dessas dificuldades? A gente vai observando que nós podemos dividir as formas de obtenção de prazer pelos prazeres supra e infradiafragmáticos, né, diferentes de acordo com alguns autores, e os prazeres infradiafragmáticos é onde estaria a luxúria, a gula, por exemplo, e os supradiafragmáticos, estão aqui para cima, são as capacidades de sentir o afeto, né, que tem a ver com o elemento da ira, por exemplo, né, começar a não se sentir indiferente ao mundo, a capacidade de comunicação, a capacidade de obter conhecimento, né, de se alimentar de outras formas,
e também na sua espiritualidade alimentada no campo intuitivo, de sentido mais profundo para o seu lugar no mundo. Então você pode obter prazer cuidando dos seus afetos, na comunicação e na conversa saudável com as pessoas, se alimentar de boas leituras e bons conteúdos, por exemplo, na internet, e desenvolvendo a sua espiritualidade como um recurso de lidar não mais só com prazeres infradiafragmáticos, mas também com essa dinâmica supradiafragmática. Então, e é interessante, porque como que o guloso, muitas vezes realmente a gente ia falando, né, atrai o irado, né? A pessoa que se ira tem facilidade de pôr para fora e tem, né, tem mais facilidade de se colocar no mundo, às vezes até de forma muito exagerada. Lembra a dinâmica de Zeus, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, do deus grego, mas enfim. E o guloso é aquele que tem dificuldade de falar não. Então, às vezes, é um par que se casa. Um mandão e o outro engolindo o sapo. Um mandão e o outro engolindo o sapo. Até que essa dinâmica, de alguma forma, encontre um equilíbrio mais ou menos instável e se desfaça. Que é a hora que o irado começa a retrair, quando o guloso, nesse sentido, começa também a se posicionar. E nem sempre essa relação se sustenta, né? Um só dizendo o que fazer, o outro só aceitando. E chega uma hora que muitas vezes o limite chega na sustentação dessa relação e aquele que fica só ditando as ordens fica meio sem chão, tem que se rever sua posição, seu jeito de lidar, porque ele começa a ficar sozinho. E o guloso ali, aprendendo a começar a falar não, começa a se posicionar e demarcar seu território dentro da família, no mundo, no ambiente de trabalho e assim por diante, né? Nós seguimos então no nosso próximo episódio, ainda comentando sobre os pecados capitais. Espero que esse conteúdo possa estar te ajudando a conhecer a dinâmica sombra e luz da sua alma, que é a de nós todos. Estamos aqui querendo apontar dedo para ninguém, só conhecer mais a nós mesmos, compartilhar esse conhecimento, a fim de que a gente leve menos rasteira desses elementos que governam, quando a gente está desatento, o nosso mundo interior por dias, anos ou até décadas, se a gente não ficar atento, né? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.